O KFC, mais do que uma marca, é uma tradição, principalmente nos Estados Unidos, onde ela foi criada. Por gerações, famílias de diferentes cantos do país consomem aquele clássico balde de frango frito. Só que ao longo dos anos, a marca deixou de ser uma gigante do mercado e viu a sua popularidade cair sem parar. É isso mesmo, com o número de unidades caindo, difícil de imaginar, né, gente? Nesse vídeo eu vou te contar o que tem feito a KFC desmoronar. Eu sou Henrique Moll, empreendedor, vivo, transpiro o empreendedorismo. Sou dono de um dos maiores grupos de franquias no Brasil, que é o Encontre Sua Franquia. Sou dono de 7 redes de franquias, são mais de 1.800 franqueados no Brasil inteiro e em alguns outros países. E dentro do grupo temos marcas consolidadas, como por exemplo a Aquazero, que lidera o segmento de estética automotiva. Cuidados com o carro com um conceito ecológico. Então, se você aí também quer se tornar um protagonista, vem comigo, inscreve aqui no canal, ative o sino, porque todo dia eu lanço vídeo por aqui. Em 2021, os números do KFC pelo mundo eram impressionantes. Eram quase 27 mil unidades abertas e um crescimento expressivo a cada ano. Mas esse sucesso internacional não significa que a marca está em alta. Alguns dados revelaram, por exemplo, que o KFC enfrenta resistência em várias regiões, sendo considerada a marca menos querida em países como Barbados, Singapura e França. Além disso, mesmo com tantas unidades mundialmente falando, em casa, nos Estados Unidos, a rede viu fechar mais de 1.200 unidades. Inclusive, o maior concorrente direto da marca, que é a Chick-fil-A, superou a rede em vendas lá em 2013. Então, tem 10 anos que esse declínio tem acontecido no mercado norte-americano. O que é estranho, né, gente? Porque se a marca se fez naquele mercado, ela podia ser líder hoje naquele mercado, concorda? O que aconteceu com o KFC para ele perder a sua relevância? Buscando uma solução para a queda, a marca tem olhado para suas raízes, usando o legado do seu fundador, o coronel Arlan Sanders. É um movimento que marcou o início de uma reinvenção da rede. E aí estão sendo feitas mudanças nos restaurantes e um treinamento intenso das equipes das lojas. São coisas que estão tentando fazer o KFC retornar exatamente ao que ela fazia quando começou, que era oferecer boa comida e bom atendimento. Desde seus primeiros dias, o coronel Sanders era uma pessoa determinada. Foi assim que ele construiu o império dele. Ele nasceu em 1890 em Indiana, nos Estados Unidos, e desde cedo enfrentou vários desafios. O pai dele morreu quando ele tinha só 5 anos de idade e a mãe dele teve que trabalhar para sustentar a família. Com isso, a responsabilidade de cuidar dos 2 irmãos mais novos ficou para o Sanders. E ele acabava fazendo tudo em casa, inclusive preparava as refeições para todos. Depois, aos 12 anos, a mãe dele se casou de novo e ele não teve uma boa relação com o padrasto. Por isso, saiu de casa e foi morar e trabalhar em uma fazenda. No começo, ele equilibrava o trabalho com os estudos, mas na 7ª série abandonou a escola. Depois, com o passar dos anos, Sanders tentou várias profissões diferentes. Ele foi condutor de bonde, vendedor de seguros e até advogado, mas nunca conseguiu se destacar. Até que em 1930 ele assumiu a gestão de um posto de gasolina no Kentucky. Lá, para aumentar o faturamento do negócio, ele começou a vender frango frito para as pessoas que iam ao posto. A ideia deu tão certo que começou a atrair cada vez mais gente. Em 1936, ele recebeu o título de coronel do Kentucky. Olha só, gente, ele nem foi do exército, só ganhou o título de coronel porque fez diferença para a economia da cidade. Bacana, né? Com esse primeiro sucesso, o coronel Sanders resolveu abrir o seu próprio restaurante. Ele fez isso em 1937 e inaugurou um espaço para receber 142 pessoas. Aí apareceu um novo desafio, a demora na cozinha.
Para atender todo mundo, ele precisava preparar muito frango frito em pouco tempo. Para isso, ele resolveu inovar e passou a usar a panela de pressão para fazer tudo em só 9 minutos. Essa nova forma de fazer e a receita exclusiva que ele criou, com um tempero de 11 ervas, fizeram do negócio que um sucesso. Tudo estava indo muito bem. Fama, dinheiro, sucesso, só que em 1939 o restaurante pegou fogo. Ficou tudo destruído. O coronel conseguiu reconstruir, mas aí aconteceu outra coisa. A Segunda Guerra Mundial, que mudou totalmente o foco da economia e das pessoas. Você já deve ter percebido que o Coronel Sanders não desistia fácil, né? Em 1952 ele resolveu que ia expandir a marca por meio de franquias. Ele conseguiu o primeiro franqueado e também continuou cuidando do restaurante que ainda tinha. As coisas pareciam ter se acalmado. E aí, o que aconteceu? Em 1955, um desvio em uma importante rodovia afastou clientes do restaurante. O resultado? Ele teve que vender. E lá estava ele, com 66 anos de idade, contando moedas de um cheque de $105 da Previdência Social. Mas claro que coisas não iam continuar assim, né, gente? Ele pegou a estrada e rodou os Estados Unidos inteiro, procurando por pessoas que quisessem franquear o KFC. Ele abordava restaurantes e oferecia a receita secreta dele para receber um pequeno valor por cada pedaço de frango que fosse vendido pelo restaurante. Era como se fosse os royalties de franquias que nós conhecemos atualmente. Foi uma estratégia que deu muito certo. E em 1963 já eram 600 KFCs espalhados pelos Estados Unidos. Nessa época, o Coronel Sanders já tinha 73 anos de idade e cuidar de um império tão grande estava ficando difícil. Com isso, começaram a surgir as ofertas de compra da rede e em 1964 o coronel se deu por vencido e vendeu o negócio por $2 milhões. Mas com uma condição, que a qualidade dos produtos tinha que ser mantida. E ele também queria um salário fixo que ia continuar sendo o rosto propaganda da rede, aparecendo em todas as fachadas de loja e publicidades do negócio. Inclusive, até hoje, quando a gente pensa no KFC, a primeira coisa que vem na cabeça depois do frango é o rosto do Coronel Sanders, porque mesmo agora, já tendo falecido, ele continua a ser o rosto que representa a marca. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu nunca fiz algo que eu vou fazer agora. Para você que me acompanha aqui no YouTube, sabe do meu objetivo produzindo conteúdo para fazer com que as pessoas sejam protagonistas da sua vida através do empreendedorismo, levantando a bandeira do sistema de franquias para que você não reinvente a roda, repita aquilo que já foi validado para que você tenha resultado no teu negócio. É o seguinte, nós criamos uma condição nas marcas que eu sou proprietário dentro do grupo Encontre Sua Franquia, e lá nós temos 7 opções em setores diferentes, com investimentos diferentes. Criamos condições que eu nunca fiz, e olha que a gente está no mercado há 13 anos. Eu nunca vi nada igual no sistema de franquias, nada igual. Nós criamos uma condição de desconto agressivo na taxa de franquia, isenção de royalties, vai ter 3 meses de isenção dos royalties que você paga ao entrar na rede, vai ter uma mentoria comigo que eu vendo para o mercado pelo valor de R$20 mil, para a gente estar junto nessa jornada. Criamos lives exclusivas para falar de marketing, para você entender bem, educação financeira, acesso à convenção, condição exclusiva para uma segunda unidade. Gente, é coisas que a gente nunca fez, eu garanto para vocês. E é o seguinte, é agora ou nunca mais você vai ver algo como a gente está fazendo agora. Se você quer mais detalhes para ingressar em uma franquia em condições nunca antes vistas, eu vou deixar o link aqui, ó, do site Encontre Sua Franquia, para você entrar lá e se conectar com a marca para que o time possa te dar todos os detalhes. Presta atenção, é agora ou nunca. Nunca mais você vai ver um vídeo meu como esse. Até esse momento da história que eu te contei, o KFC passou por altos e baixos, mas nada que devastasse a popularidade da marca. Mas teve uma coisa depois desse período que foi o início da derrocada.
a venda para PepsiCo. Em 1986, a rede foi vendida para eles por 850 milhões de dólares. A PepsiCo, naquele tempo, era uma gigante dos refrigerantes e também tinha redes famosas de restaurantes, como a Pizza Hut e a Taco Bell. Com a venda, muitos acreditavam que a expertise da PepsiCo em promoção e vendas poderia ser um trunfo para o KFC. Mas aí aconteceu uma coisa, mesmo que a marca não admitisse, o objetivo maior não era crescer os restaurantes ou entregar qualidade, era vender mais refrigerantes. Antes da KFC ser vendida para a PepsiCo, só 1.000 das 6.500 lojas da rede usavam os refrigerantes da marca. Teoricamente, todos tinham liberdade para escolher. Mas com a venda, esse número só foi crescendo e a grande maioria dos franqueados já usava os produtos PepsiCo em 1998. Ou seja, a marca passou a lucrar de todos os lados. Nessa época, também aconteceram números marcantes para o KFC. Por exemplo, a rede se tornou o primeiro restaurante do Ocidente a abrir uma loja na China. Já em 1989, os números mostraram a força da marca, com um aumento de 30% nas vendas no início do ano, alcançando 280 milhões de dólares. Nada mal, né, gente? Mas vamos entender primeiro, a grande pedra no caminho do KFC, o crescimento desenfreado. Pensa nesse número, 3.400 estabelecimentos em 1970, era impressionante. Eles chegaram a ser a maior rede de fast food nos Estados Unidos, superando até mesmo o McDonald's. O KFC tinha o domínio em praticamente todos os cantos do país norte-americano e outras redes que vemos hoje, nem eram conhecidas ou sequer existiam. Mas a rede queria abrir o máximo de restaurantes possível, com o menor custo. Isso levou a algumas decisões ruins, como buscar formas de tornar a produção da comida mais rápida e barata. Infelizmente, essa pressa acabou afetando a qualidade dos pratos servidos pelo KFC. Se tem alguém que entende de qualidade da comida, esse alguém é o próprio fundador da KFC, o Coronel Sanders. Depois de vender a marca, ele continuou inserido no negócio e a partir dos 70 não poupava críticas à comida nos restaurantes. Ele falava que as receitas tinham sofrido muitas alterações e uma vez, depois de consumir em uma loja, ele disse que aquele frango e molho eram os piores que ele já tinha comido na vida. Com o tempo, outros restaurantes famosos nos Estados Unidos também começaram a inovar no cardápio, enquanto o KFC continuava só no frango frito, molhos e purê de batata. Na década de 80, eles fizeram a primeira tentativa de variar o cardápio, mas os clientes não gostaram e aí eles voltaram a estaca zero. Outro problema que afetou o KFC com o passar do tempo foi sua estratégia de marketing. Quando o Coronel Sanders faleceu em 1980, com 90 anos de idade, a marca perdeu seu principal porta-voz. Com isso, eles passaram a fazer várias tentativas de campanhas de marketing que não foram tão envolventes nem eficazes. Nos anos 90, por exemplo, eles tentaram trazer o Coronel Sanders de volta na forma de desenho animado, o que não deu certo. Depois colocaram várias celebridades para incorporarem o Coronel, o que também não agradou o público. Depois, em 2009, o KFC lançou uma opção de frango grelhado no cardápio. Aí, para divulgar o produto, eles fizeram uma campanha de marketing que era o seguinte: enviaram uma carta à ONU falando sobre um novo país chamado Nação Grelhada, porque, segundo eles, 60 milhões de pessoas tinham consumido seu novo produto, então eles deviam formar um país. Eles até enviaram alguém vestido como o Coronel Sanders para a sede da ONU. E essa pessoa conseguiu entrar em áreas restritas e cumprimentar algumas pessoas importantes. Isso foi visto como uma jogada de marketing desrespeitosa e desagradou os clientes. E teve mais um incidente problemático que envolveu a apresentadora Oprah Winfrey. A marca pagou para que ela falasse no programa de TV sobre cupons para refeições grátis no KFC. O que você está achando do vídeo? Comenta aqui embaixo para mim, eu quero a sua opinião, ok? Eu te falei dois motivos, para a derrocada do KFC. O cardápio e o marketing da rede. Aí,
um possível outro motivo para o declínio da marca está relacionado à questão da saúde. Estão cada vez mais populares negócios com lanches leves e nutritivos. Por exemplo, de franquia de wraps, de franquia de açaí, como por exemplo da Creamberry, que eu tenho dentro do grupo. Frango frito não é uma opção saudável, concorda? Com o aumento de conscientização sobre saúde ao longo do tempo, no início dos anos 2000, eles tentaram inserir algumas opções mais saudáveis no cardápio. Como eu falei, mas não tiveram boa aceitação. Já em 2006, eles enfrentaram vários problemas por causa do alto teor de gordura trans dos produtos. Com isso, eles se comprometeram a eliminar aos poucos o uso de gorduras trans nas suas receitas. Mas nessa época já tinham uma reputação negativa. E tem mais, eles tiveram problemas com franqueados. Tem críticas frequentes de grupos de direitos dos animais e sempre parecem estar um pouco atrasados quando o assunto é renovar ou atualizar os seus restaurantes. O atendimento ao cliente também já recebeu várias críticas. Os consumidores reclamam que muitas vezes os atendentes agem como se estivessem fazendo um favor para o cliente e não sendo pagos para aquilo. Complicado, né? Então é isso, a KFC não é tão grande ou respeitável como costumava ser. E essas são as principais razões. Só que eu preciso destacar para você que tudo nesse vídeo se aplica principalmente ao KFC nos Estados Unidos. Na verdade, eles têm tido muito mais sucesso em diferentes mercados ao redor do mundo, principalmente na China. Eles foram a primeira rede de fast food dos Estados Unidos a se estabelecer lá na década de 80. Com um menu adaptado ao gosto chinês e desde então se tornaram uma das marcas norte-americanas mais reconhecidas no país. Inclusive em 1997 o número de unidades internacionais superou o dos Estados Unidos. Então é justo dizer que a KFC concentrou a maior parte da sua atenção nos mercados estrangeiros ao longo desse tempo, o que pode ser outra razão para o seu declínio nos Estados Unidos. Apesar de seus esforços para um retorno bem-sucedido nos últimos anos, a rede ainda não conseguiu atender plenamente as expectativas dos clientes. Em 2016, a empresa investiu na formação de seus funcionários e se comprometeu a refazer qualquer pedido que não agradasse aos clientes. Em 2017, começaram a usar frango sem antibióticos. Já em 2022, experimentaram adicionar wraps ao menu, disponibilizaram talheres, lançaram nuggets à base de plantas e modernizaram 70% de suas lojas com um design de última geração. Mas a rede ainda enfrentava desafios relacionados à qualidade da comida e ao conforto dos espaços. Aqui no Brasil, o KFC está em pleno crescimento e tem planos de inaugurar 400 lojas. Hoje são 160 lojas abertas. Como eu falei, os problemas que eu citei ao longo do vídeo são da marca nos Estados Unidos, então ela pode ser sim uma boa opção de franquia aqui no Brasil. Só é importante você se identificar com o mercado de alimentação, ter sinergia com a marca e querer trabalhar com o público de uma grande rede. A franqueadora vai te ajudar a entender se o seu mercado tem potencial para o negócio e depois vai te ajudar a montar e desenvolver a loja em todos os momentos da operação. Para abrir uma franquia da KFC no Brasil, o investimento inicial é de pelo menos R$2 milhões e esse valor pode variar de acordo com a localização, o tipo de loja e as projeções de vendas. Os contratos de franquia com a KFC geralmente têm uma duração de 10 anos. São 3 modelos de negócio para investir. O KFC Food Court, que são lojas localizadas em praças de alimentação de shopping, centers, KFC Inline, que é uma unidade de rua, e o KFC Drive-Thru, que são as lojas de rua localizadas em áreas com alto fluxo de veículos. Você sabia dessas polêmicas e histórias do KFC? Comenta para mim o que achou aqui embaixo para mim, tá, gente? Aqui do lado eu deixei para você, gente, um vídeo muito, mas muito legal para você da marca Aqua Zero. Já ouviu falar? Não? Vai lá para ver.